Olá, gente! Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal do Técnico de Enfermagem 2.0, o canal onde eu venho. Meu nome é Patrícia Barreto e eu vim mostrar para vocês várias coisas relacionadas ao trabalho do técnico de enfermagem. Hoje eu tô aqui no meu parceiro e amigo, a empresa Lago Cirúrgica, onde eu vou demonstrar para vocês a utilização da cama hospitalar. A cama hospitalar, óbvio, existem vários modelos. E esse modelo que eu vim mostrar para vocês justamente porque muitas pessoas que estão começando na área têm muita dúvida da aplicabilidade e de como maneja essa cama, já que vocês adentram na área, estudam toda a teoria e nem sempre conseguem manejar tipos diferentes de cama cirúrgica. Cama hospitalar. Se vocês observarem, essa cama aqui, esse modelo, ele é um modelo que tem grade. Todas as camas hospitalares, a indicação é que ela tenha grade. Por quê? Existe uma coisa que, na verdade, é internacional, que fala sobre a segurança do paciente. Existem normas, diretrizes internacionais que tangem sobre a segurança do paciente. E aqui no Brasil, o Ministério da Saúde ele trabalha com 6 protocolos básicos de segurança do paciente. Um desses protocolos, e que deve ser resguardado, é justamente o risco de queda. Porque nós sabemos que quando o paciente está acamado, ele está debilitado, ele está precisando de assistência, nem sempre esse paciente está totalmente consciente, nem sempre ele está orientado em relação aos atos dele. De modo que o risco dele cair da cama aumenta significativamente. Agora vocês imaginem, o paciente interna ou está em cuidado domiciliar por conta de uma determinada patologia e de repente esse paciente cai. Obviamente isso vai piorar significativamente o estado de saúde desse paciente. E por isso, quanto profissional de enfermagem, é indispensável que sua assistência seja focada na qualidade, minimizando os riscos relacionados na assistência, e por isso é indispensável a utilização das grades, né? Se vocês observarem, essa grade aqui, você levanta para conseguir baixá-la. Eu não vou baixar porque eu quero mostrar uma outra coisa para vocês, tá? Então, existem outros tipos de cama que a grade abaixa com um botão, algumas outras elas têm uma trava, então sempre que você quiser baixar uma grade, você observe. Geralmente as camas têm grade dos dois lados, existem instituições quando acontece da cama ter grade de um lado, encosta essa cama na parede. Mesmo os pacientes que estão internados e que inicialmente vocês observam que esse paciente não parece que vai cair, ainda assim a indicação é que eles fiquem com as grades levantadas, tá? Uma outra coisa que eu quero ressaltar para vocês em relação à cama hospitalar é a questão do colchão. Se vocês observarem, esse daqui é um colchão comum que ficaria internado um paciente que ele não tem um risco grande de desenvolver lesão por pressão. Por quê? Porque o paciente, quando fica acamado, ele está muito debilitado. O profissional de enfermagem, especificamente o enfermeiro, na admissão desse paciente, avalia o risco desse paciente desenvolver lesões. Como ocorre esse desenvolvimento das lesões por pressão? O paciente fica acamado, não consegue se mexer, se mobilizar da forma que ele já mobilizava antes, de modo que algumas áreas do corpo ficam pressionadas na cama. Quando elas ficam pressionadas, diminui o fluxo de sangue para aquelas áreas, fazendo com que aquele tecido sofra uma injúria no tecido. Aquele tecido, quando chega menos sangue oxigenado, ele acaba desenvolvendo uma lesão. Então, esse tipo de colchão ficaria um paciente com risco baixo de desenvolver lesão por pressão. Existem escalas que mensuram isso. Um exemplo disso é a escala de Braden, tá? Que é uma escala preditiva justamente para avaliar o risco de lesão por pressão. Caso esse paciente tenha um risco de desenvolver uma lesão por pressão maior, utilizaríamos outros dispositivos que siga o canal, ative as notificações, porque eu vou mostrar um desses tipos de dispositivo no próximo vídeo. Ainda em relação a isso, temos a questão que você também, quanto profissional, deve avaliar,
que é da posição do paciente no leito. O paciente, mesmo nessa cama, ele pode ficar em várias posições, né? O paciente pode ficar em decúbito dorsal. Então, decúbito dorsal, se vocês observarem, essa cama está a 0 grau. O que é a 0 grau? Essa cama está retinha. Então, se o paciente está deitado com a barriguinha para cima, ele está em decúbito dorsal. O dorso dele está encostado na cama. Agora, Patrícia, o decúbito dorsal é indicado para qualquer tipo de paciente? Não. Tem pacientes que devem ficar em decúbito dorsal. Tem pacientes que são indicados, por exemplo, ficar em algumas outras posições. Pacientes que estão, por exemplo, numa ingestão de dieta, estão com sonda nasoentérica e principalmente sonda nasogástrica, indica-se, vocês já devem ter observado na literatura, a utilização da posição de Fowler, né? Onde a gente coloca o paciente a aproximadamente 45 graus. Obviamente, gente, ninguém fica com uma régua na instituição hospitalar medindo exatamente, mas não é difícil de ver. Por quê? Se você lembrar lá da matemática na sua escola, 90 graus, você forma um ângulo de 90 graus. Então, no Fowler, o paciente vai ficar exatamente a metade disso. É uma posição onde você vai deixar o paciente parcialmente sentado, justamente para diminuir o risco desse paciente estar refluindo resíduos gástricos, alimentação e também está facilitando a troca gasosa desse paciente por conta dessa posição. Obviamente, não são todos os pacientes também que podem ficar nessa posição, então por isso vocês têm sempre que observar o plano de cuidados que está para estes pacientes, tá? Vou mostrar para vocês agora a posição que a gente vai colocar o paciente em Fowler, tá? Aqui nessa cama, nós temos manivelas. Essa manivela vai fazer com que eu consiga mudar o ângulo tanto da parte inferior da cama quanto da parte superior da cama, acomodando o paciente na medida que ele precisa. Ah, Patrícia, quando eu preciso subir a parte inferior da cama? Quando, porventura, esse paciente, por exemplo, precisar ficar em Trendelenburg, que é uma posição que o paciente fica um pouco inclinado. Isso facilita o retorno venoso do paciente. Mas agora eu vou mostrar para vocês o que essas manivelas fazem. Se eu mexer nesta manivela aqui, eu consigo elevar a parte de baixo da cama. O que significa? Que a cabeça do paciente vai ficar mais alta do que, os pés dele vai ficar mais alto do que a cabeça, fazendo com que eu consiga colocá-lo em posição de Trendelenburg, tá? Para colocar esse paciente em posição de Fowler ou semi-Fowler, né, que seria metade do Fowler, é justamente mobilizando por aqui. E eu consigo elevar a cabeça deste paciente, fazendo com que esse paciente fique numa posição semi-sentada, parcialmente sentada, de forma que ele fique mais confortável, diminuindo assim o risco de regurgitar, refluxos gastroesofágicos e favorecendo a troca gasosa. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, onde eu falei para vocês um pouco sobre as posições, sobre a utilização da cama hospitalar, onde eu trouxe para vocês também a importância dos protocolos de segurança do paciente. E não esqueçam de ativar notificações do canal e de seguir para que vocês sempre recebam os vídeos que a gente está gravando.